debater, viemos até a casa dos escritores de literatura romântica, Bernardo de Carvalho, para gravar uma entrevista sobre o livro Nove Noites, o qual fez com que ele conquistasse o Prêmio de Portugal Telecom em 2003. A obra se chama Nove Noites. Vamos lá. O romantismo tem como principais características uma maior liberdade, versificação mais livre. A arte tende ao particular, individual e racional. Tem inspiração também na Idade Média, motivos mais populares, pessoalidade, subjetividade, imagem sentimental e subjetiva do amor e da mulher. Homem em liberdade, tendência a agradar o público e no movimento a natureza é expressiva. Bernardo Carvalho, vamos realizar nossa entrevista. Primeiramente, gostaria de te agradecer por nos receber aqui e vamos começar nossa entrevista. Um prazer poder receber vocês aqui. Vamos para a primeira pergunta. O romantismo é a escola literária do século XVIII, contra o racionalismo ao iluminismo que se caracterizou por buscar o nacionalismo. Por que se identificou tanto com ele? Então, eu me identifico com a realidade brasileira. Eu vejo essas histórias reais e daí eu crio as minhas obras a partir delas. Tanto que eu sou o fundador do regionalismo brasileiro. Você é fundador do romance regionalista brasileiro. Você atuou em algumas outras áreas do romantismo? Sim, eu sou formado pela PUC do Rio de Janeiro e eu atuo... Sou formado em jornalismo, né? E eu atuo também como dramaturgista, tradutor e contista. Seu principal livro é o Nove Noites, lançado em 2002. Você lançou algum outro livro mais recente? Eu lancei em 2009 o romance O Filho da Mãe, que inclusive vocês podem adquiri-lo em qualquer livraria próxima à sua casa. Falando mais desse livro Nove Noites, a relação entre o pai e esse narrador, que por vezes parece indistinto do autor, é central na narração. Você não se sentiu exposto? Não, as pessoas me perguntam bastante isso, mas não me senti. Inclusive, Nove Noites é o livro em que eu menos me senti exposto, porque afinal ele fala de paternidade, né? É um tema, a princípio, confortável. Agora vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em... Bom dia! Boa tarde e boa noite! Lu, você já comprou a sua deliciosa maçã do Terceirão? É claro, eu não perco uma venda deles, é muito deliciosa, Britney. E você, se você ainda não comprou a sua, você pode aproveitar para comprar todas as sextas-feiras por apenas R$3. E não se esqueça que todas as quartas-feiras estamos vendendo nosso delicioso bolinho da Tia Pingo para apenas R$4,50. Então, aproveite! Até mais! Voltamos agora com o Bernardo. Você citou paternidade. Como você se relaciona com ela? Como o livro pode relacionar a paternidade? No livro, a gente cita essa questão dos índios estarem buscando um pai. Porque os índios, de uma certa forma, eles também são órfãos da civilização. E o narrador também coloca, mesmo que de forma não tão direta, a relação com o pai. E o Quen também tinha um relacionamento bem complicado com o pai. Então, dessa forma, a gente colocou no livro essas relações de paternidade. Acho que agora ficou melhor. Nove Noites tem uma linguagem mais simples do que os seus outros livros. É uma mudança que deve vigorar? Os outros livros, eles buscam uma história, e Nove Noites não. Então, dá a entender que é um relato. Por isso, essa linguagem mais simples. Mas eu gosto bastante da linguagem dos outros, então eu não diria que é uma mudança que deva vir a vigorar. Então é uma mudança que não deve vigorar. Mas por que o El Quen veio para o Brasil? O Brasil era um território muito rico, etnologicamente falando, para ser explorado. E o Quen, ele tinha o objetivo inicial de estudar a tribo dos Carajá. Mas depois, por razões, ele acabou estudando a tribo dos... Como é que é o nome? Dos Trumai. A tribo dos Trumai. E por isso que ele veio para o Brasil. Ele queria estudar melhor essas tribos indígenas. Certo. Até pouco tempo atrás você assinava uma coluna de crítica literária na Folha de São Paulo. Por que desistiu? Escrever sobre livros estava interferindo no meu texto, assim. Eu me incomodava bastante, com a forma que eu estava levando isso. Então daí eu optei por me desligar dessa função e ficar só como romancista. Não escrever mais sobre textos de outras pessoas.
Então foi isso, gente. Obrigado, Bernardo, por nos receber tão bem. Foi um prazer. E vamos agora ficar com um resumo da obra Nove Noites. Johnny, você sabe que o vestibular da Federal tá chegando, né? Sim, por sinal, eu tô bem nervoso. Ainda não li os livros, tô com uma preguiça. Tô me enrolando pra ler esse 9 Noites. Ah, eu já li. Quer que eu te conte a história? Não. Tá, mas eu vou contar mesmo assim. Ah, tá bom. Assim eu não tenho trabalho de ler, né? Então, não se sabe o motivo, mas um antropólogo chamado Buell Quinn, que morava nos Estados Unidos, tinha o desejo de realizar um estudo sobre uma aldeia indígena no interior do Brasil, na região do Xingu. Xingu? Onde fica isso? Fica no Mato Grosso, próximo ao Rio Xingu. Ele veio dos Estados Unidos pra se enfiar no meio dos índios, naquele calor do Mato Grosso. Misericórdia. Pois é. Posso continuar? Ah, sim, desculpa. A história começa com o narrador no hospital com seu pai e ao lado um amigo de seu pai, que achando ser seu amigo de infância, o chamou de Bill Cohen. Nesse momento, ele vê a morte do antropólogo Buell Quinn no jornal e inicia uma busca por mais informações. Mas por que ele tinha interesse na morte desse Quinn? Então, como ninguém nunca fez essa pergunta, o narrador não se deu ao trabalho de responder. Continuando. A partir desse momento, ele começa a organizar sua vinda para o Brasil, também na aldeia Xingu, a fim de descobrir mais sobre o Quinn. Nossa, esse é outro que eu não tenho o que fazer, né? Vem dos Estados Unidos pra cá, atrás de informações sobre um defunto e não tem nenhuma boa razão pra isso. Só Deus na causa mesmo. Sim, agora me deixa dar continuidade à história. Quando o narrador chega na tribo, passa por acontecimentos que o lembram do convívio com os índios na sua infância, que, segundo ele, era como se fosse a representação do inferno. Ah, mas com certeza, né? Imagina ter que caçar pra comer, tomar banho em rio, ter que andar pelado. Deus me livre! E o pior de tudo são os mosquitos. Imagina eu sem repelente no meio da floresta. Não se preocupe, porque os mosquitos iam te morder e já cair mortinhos. Morte por envenenamento. Agora pare de me interromper. Enfim, os índios o levam por fazendas no Mato Grosso e em Goiás para achar mais informações. E aí ele encontra os índios Crahô, que o levam a um amigo chamado Manuel Perna. Posso fazer uma pergunta? Não, presta atenção que essa parte é bem importante. Esse Manuel havia passado 9 noites com Buell Quinn e tinha uma amizade bem próxima com ele, tipo BFF, sabe? O Quinn confiava muito nesse Manuel. Com isso, o narrador descobriu que o Quinn tinha deixado cartas falando sobre o que viveu na tribo. E uma dessas cartas ele encontrou no lugar da morte de Quinn. Mas, amiga, esse Quinn morreu do quê? Calma, se você não ficasse me interrompendo, eu já teria conseguido contar essa parte. Ai, tá bom, não posso falar nada. Continuando, durante a história tem vários flashbacks sobre a família do Quinn, que também deixou várias cartas para ele. Resumindo, tem muitas cartas que são encontradas ao longo da narrativa que apresentam como se fosse o testamento dele espalhado pelas cartas. Isso faz com que o narrador saia em busca dessas cartas. Ai, que empenho. Só de pensar já me dá uma preguiça. Após esse período de procura, ele descobre que o amigo próximo de Quinn, Manuel Perna, possuía uma carta exclusiva que ele tinha deixado para Manuel, falando sobre o motivo da sua morte. O que dizia nessa carta? Então, esse é o grande problema. O narrador descobre que as demais cartas não se tratavam de um testamento, mas sim das mortes dos entes próximos da família de Quinn. Mas não havia um motivo de Quinn ter se suicidado. Ah, então ele se suicidou. Não deve ter aguentado os mosquitos da floresta. A grande questão do livro é que o narrador traz a vontade de descobrir o que havia na carta de Manuel e tenta falar com ele. Ele conta como Quinn era participativo com os índios e muito interativo para saber sobre suas histórias. O quê? Mas e aí? Como ele descobriu? Não descobriu. Ele desistiu da procura das cartas, ficando com a morte de Quinn um mistério. Aff, não tô acreditando. O cara vem dos Estados Unidos, se mete no meio do mato pra descobrir coisas sobre a morte de um cara que ele nem conhecia e acaba por não desvendar o mistério. E a história acaba assim. Que decepcionante. Bom, Bernardo de Carvalho deixa claro que a obra é fictícia com traços baseados em fatos reais. Mas sim, a obra termina sem solução do mistério. Ah, Lu, obrigado por me contar a história. Imagina!